Olá! Nesse vídeo, nossa equipe irá explicar como funciona a toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença infecciosa não contagiosa adquirida na maioria dos casos por via oral, ou seja, é a ingestão de carnes cruas ou mal passadas de hospedeiros intermediários que contêm cistos do protozoário. Toxoplasmose é uma doença infecciosa congênita ou adquirida causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, facilmente encontrada na natureza, sobretudo nas regiões de clima temperado e tropical. Trata-se de um parasita intracelular que pode infectar pássaros, roedores, animais silvestres e um número grande de mamíferos, como bovinos, suínos, caprinos, ovinos, inclusive os seres humanos de todas as idades. O gato e outros felinos são os únicos hospedeiros definitivos do toxoplasmose, ou seja, nesses animais, o ciclo reprodutivo do parasita se complementa nas células da mucosa intestinal, e eles eliminam ovos nas fezes durante a fase aguda da infecção. No solo, depois esporulados, eles se tornam infectantes. Homens e outros animais são apenas hospedeiros intermediários do parasita que penetra pelo tubo digestivo e, através da corrente sanguínea, pode alojar-se em diferentes tecidos do corpo. O parasita da toxoplasmose está espalhado pelo mundo, embora não seja transmitido de uma pessoa para outra. Qualquer um de nós pode ser infectado, desde que não tome alguns cuidados elementares com a prevenção. Bem, após infectar seu hospedeiro, o protozoário irá ficar em tecidos musculares e em regiões do cérebro, causando os seguintes sintomas: dores de cabeça constante, cansaço excessivo, febre, confusões mentais, convulsões, dores de garganta, dificuldade para respirar e dores musculares. Esses sintomas podem ser graves ou não, dependendo da imunidade da pessoa. E é possível identificar aqueles que não seguiram o tratamento corretamente, pois aqueles que não seguiram o tratamento corretamente entram em infecção oculta. Mas o que é infecção oculta? Infecção oculta é quando o protozoário entra em forma de cisto dentro dos tecidos musculares, no caso da toxoplasmose, e fica desativado por um tempo. E quando tiver uma condição de infecção, ele irá retornar à sua forma normal e os sintomas irão reaparecer. A toxoplasmose pode afetar gestantes, no qual seu bebê está sendo desenvolvido dentro de seu útero. Os sintomas no bebê são pele e olhos amarelados, inflamação nos olhos, cegueira, convulsões frequentes, perda de cabelo, microcefalia e hidrocefalia. Esses sintomas na gravidez podem ser graves ou não, dependendo do período de formação do bebê. Por exemplo, no primeiro trimestre, as chances de infecções da toxoplasmose são baixas, porém, caso seja infectado, o bebê irá sofrer graves sintomas e isso poderá atrapalhá-lo na formação. Mas, por exemplo, caso seja no terceiro período de trimestre, o bebê ele irá ser assintomático na maioria dos casos, sua infecção será maior, mas ao ser assintomático, ele não vai sofrer os efeitos da doença, mas esses efeitos irão aparecer em sua infância e adolescência. A toxoplasmose, ela é uma doença que acomete há muito tempo, não tem um lugar específico, em qualquer lugar tem, e é necessário a ingestão, né, ou o contato com as fezes do gato, tanto que ela é conhecida também como a doença do gato, quanto ela pode ser encontrada nos músculos de alguns animais, ou seja, se fazer a ingestão da carne mal cozida, crua, né, ou então mal passada, você também pode estar consumindo essa infecção. E também, gente, não existe transmissão, né, de pessoa para pessoa, mesmo ela sendo infecciosa, a não ser da gestante para o feto. A única contaminação que pode ocorrer seja essa, da gestante para o feto, a contaminação. Caso não, ela não é uma doença que é passada de pessoa para pessoa. Ela não é contraída de pessoa para pessoa. Ou seja, essa doença, né, ela é acometida pelo protozoário, né, como a gente sabe. E aí, se você tem essa doença, né,
se o feto tem essa doença após a gestação, assim que nasce, geralmente vai ser assintomático, ou seja, não vai ter muitos sintomas, e se tiver, serão sintomas leves, né, também, né? E as complicações, elas podem sim vir, mas a gente pode ter essas complicações para pessoas imunodeprimidas, que podem ser pessoas transplantadas, pessoas com HIV, ou as gestantes que estão em gestação mesmo. Elas podem transmitir para o feto em qualquer período, em qualquer parte da sua gestação. Sendo que se ela contrair, né, esse protozoário no início da gestação, ela pode ter um aborto espontâneo e no final da gestação, ou em qualquer período da gestação, a criança ela pode ter problemas neurológicos, problemas oculares, e esses problemas eles podem ser acometidos podem se perpetuar, na verdade, né? Vale ressaltar também que na gestação, no início da gestação, quando a mãe contrai, acaba sendo menor o risco de transmissão ao feto, mas caso contraído, né, nas primeiras semanas, a repercussão clínica é maior. E caso a criança, né, seja transmitida no final da gestação, a probabilidade é maior, porém a criança pode nascer também assintomática em alguns casos, e a repercussão não ser tão grande no feto. Bom, na gestação também é um dos primeiros exames que são feitos para saber se a mãe ela tá apta a essa infecção, é o exame sorológico, né? Então, caso seja encontrado alguma doença, no caso essa infecção, vai ser feito o tratamento e aí a mãe ela vai poder também se tratar durante a gestação para que não haja tantas complicações ao feto. E os cuidados também que a gente deve ter com essa doença, para não contraí-la, carne tem que estar bem cozida, como eu já falei, lavar os alimentos antes da ingestão, tomar cuidado quando for manipular ou manusear a areia para o gato, a areia que os gatos eles defecam. Todos esses cuidados eles podem sim evitar que você contraia, né, a toxoplasmose. E caso contrair essa doença, o auxílio de um médico ele vai incentivar você no uso de alguns remédios e ao longo de algumas semanas as pessoas elas podem melhorar sim desse protozoário, sabendo que ele pode voltar caso você adquira uma doença que possa mexer com o seu sistema imunológico, e aí é arriscado também essa sequela, ela ser causada também, ela vir a ter alguma coisa no seu cérebro, na sua região, né, neurológica. Então, também é importante cuidar caso você consiga contrair essa doença cedo. Sobre os aspectos sociais da toxoplasmose, muitos deles estão relacionados às formas de prevenção. Por exemplo, se você tem o hábito de manter seu gato doméstico vacinado, ele terá muito menos chances de manifestar e proliferar a doença. Se você tiver o hábito de congelar a carne e mantê-la bem conservada, o protozoário muito provavelmente não terá chances de se difundir por ali, diminuindo muito consideravelmente suas chances de contaminação. Parando de falar sobre os hábitos, aqueles portadores da toxoplasmose podem ter diversas limitações quando possuem o hospedeiro. As infecções generalizadas e as disfunções neurológicas causadas pela doença farão com que o portador tenha muita dificuldade de realizar as tarefas que as outras pessoas realizam. Por isso, é importante observar os sintomas e assim encaminhar o paciente ao médico, para realizar o diagnóstico e o tratamento de forma mais eficiente possível. Vale observar que essa doença está muito bem associada à parte mais pobre da população, visto que sua principal forma de proliferação é através de fezes de animais e de humanos, de forma que a falta de saneamento, o trabalho com a agricultura e outros fatores possam levar ao contágio mais fácil, visto que o contato com esse tipo de vírus será muito mais facilitado, como as fezes podem estar no chão e um agricultor pegar as suas mãos e então acabar sendo contaminado, tanto como uma falta de saneamento pode acabar contaminando uma comunidade. Como os gatos também são uma das principais formas de manifestação,
Pessoas que possuem gatos domésticos também têm muito mais chances de serem contaminadas pela doença. O cuidado com o animal pode ser decisivo nesse sentido.